Boa noite, meu irmão, minha irmã. Estamos aqui mais uma noite com o nosso podcast semanal sobre vocações. E agradecemos aqui a presença de cada um que está assistindo, você que está aí participando conosco, que está seguindo todos os dias, nós queremos agradecer e pedimos a você que transmita, mande para o seu amigo, para todo mundo que você conhece, para os grupos da igreja que você está participando e chama a galera para estar nos acompanhando, para estar participando conosco. E hoje nós temos a graça, a felicidade de estar aqui conosco, o Frei Adelmo. Seja bem-vindo, Frei. Senhores, que nós possamos fazer uma noite de bastante orientação, O Frei que faz parte, dos freis agostinianos de Nova Londrina. Então, que vai estar trazendo para nós sobre a vocação ali dos freis, de como funciona. Então, você tem alguma pergunta, você pode estar mandando para a gente vai estar acompanhando aqui e vai estar fazendo para o Frei também nesta noite. Boa noite também ao Elber, Frei, muito obrigado, seja bem-vindo. Boa noite a todos, boa noite a quem nos acompanha pelos meios de comunicação. Isso também é uma oportunidade para estarmos nesse bate-papo e junto crescermos, louvarmos a Deus, enriquecermos também a nossa igreja, partilhando o nosso conhecimento, a nossa experiência de fé, de cristãos, de batizados. Que bom, Frei, que bom. E assim a gente já vai começando, perguntando como é a live sobre vocação. Depois a gente parte para a ordem agostiniana, mas primeiramente, pessoalmente, para o Frei. Frei, como foi que o senhor discerniu a vocação? Ok. Então, eu sou Frei Adélcio Vultuoso, sou sacerdote da Ordem dos Freis Agostinianos Descalços, e atualmente trabalho no Seminário de Nova Londrina, sou vigário paroquial desta paróquia também. O discernimento é uma caminhada, É uma caminhada que a gente vai descobrindo com o passar dos anos. Na verdade, a pergunta fundamental no processo de discernimento é se questionar o que Deus quer de mim. A pergunta completamente errada é aquela quando a pessoa diz o que eu quero fazer da minha vida, o que eu quero, e pedir para que Deus assine embaixo. É um discernimento completamente equivocado. O discernimento correto e de acordo com a vontade de Deus é se questionar o que Deus quer de mim. A partir desse momento, Deus vai mostrando através dos formadores, que são dos sacerdotes, através da família, através da comunidade, dos leigos, a gente vai percebendo. Mas isso na vida sacerdotal, mas também na vida matrimonial, em tudo. Isso esta praxis serve para todos os jovens. O que Deus quer de mim? A vocação acertada é felicidade garantida. Você faz uma opção equivocada porque você quer, pois exige que Deus assine embaixo, certamente vai errar. Certamente vai errar. Mas quando a gente tenta descobrir o que Deus quer de mim e tem o coração aberto para dizer sim, as coisas vão acontecendo. Eu, na verdade, quando fui para o seminário, a primeira vez que fui no seminário, fui a convite de um sacerdote nosso, já falecido, no 95, quando eu estava fazendo noviciado em Nova Londrina. Aconteceu num acidente de carro, se chama Frei Ângelo Ocídio Caru. E hoje está já num processo de beatificação, já reconhecido pela igreja como servo de Deus, então já podemos pedir a sua intercessão como servo de Deus. Frei Ângelo Caru está sepultado em Ampere, onde casa mortuária da ordem, e fui a convite dele, que era meu pároco na época, no
sudoeste do Paraná, estado do Londra. Não tinha nem a menor ideia do que era um seminário. Uma coisa que eu sabia que iam outros rapazes, outros jovens, íamos passar 2, 3 dias lá no seminário, tinha jogo de bola, tinha alguma formação, e eu gostava de bola, e beleza, fui lá, gostei, me senti bem, eu não tinha a menor ideia do que era um seminário, mas aquilo me despertou a ideia de voltar outras vezes, né? Voltei outras 2 vezes e eu falei, não, eu quero entrar no seminário. Mas não sabia que eu ia ser padre. Ia entrar no seminário, mas justamente isso que me passaram. O seminário é um momento, um período que você vai discernir qual é a vontade de Deus. Você pode ficar 1 ano, 2 anos, 3 anos, e vai descobrir que a tua vocação é construir uma família. É a hora de sair, vai ser um bom leigo, vai construir a tua família, vai ser um bom cristão como leigo. E alguns vão perceber, não, o chamado é ser sacerdote. Então isso foi muito claro na minha vida desde o momento em que eu decidi entrar no seminário. Levei anos para tomar a decisão de realmente, não, eu quero ser consagrado, eu quero ser sacerdote. Fiz todo esse caminho, auxiliado pelos freis da nossa ordem, os freis agostinianos descalços. Chegou o momento de dizer, não, é isso que eu quero na minha vida. E é isso que eu procuro, com a graça de Deus até hoje, contando com a oração dos fiéis, da família, das comunidades, dos confrades. Nós não vamos assim. Né? É uma caminhada que só termina com a morte. Ô Frei, e como foi a aceitação da família do senhor neste momento que o senhor decidiu? Eu tenho uma família assim, bem pequena, na verdade, né? Eu só tenho uma irmã. Sou filho homem, sou filho único. Minha irmã casada, 3 filhas, já uma maior de idade, outras menores. E meus pais sempre me apoiaram em tudo. Nunca me disseram, vai, seja padre, ou volte para casa. Sempre rezaram pedindo que eu fizesse a vontade de Deus, que eu fosse feliz. Um ato de muita fé, muita coragem também da parte deles. De maneira alguma, em nenhum momento disseram, volte para casa, fique em casa, só tenho você como filho, só tenho uma menina. Não, sempre me apoiaram em tudo. Se eu em algum momento decidisse voltar, eu tenho certeza absoluta que me acolheriam de braços abertos, como sempre me apoiaram também em cada passo que eu dei. Então, se eu sou padre hoje, com certeza, devo muito também a eles, lógico, acima de tudo a Deus. Ninguém é padre se não é chamado por Deus. A vocação vem do alto. Mas com certeza influencia e ajuda muito o apoio, acima de tudo, da família, né? Da comunidade, mas acima de tudo do pai e da mãe. E não rezo só pela vocação do filho do vizinho. Se Deus chama o meu filho para ser um sacerdote, ser uma irmã religiosa, também apoio. Então, Deus escuta o nosso chamado. Batei e receberei. Quando a gente bate na porta, quando nós estamos no ano vocacional, né? E esse é o grande convite a toda a igreja de clamar, de rezar por santas e boas vocações. Se pedirmos com fé, Ele vai nos conceder. Talvez tenhamos dificuldade de pedir realmente com o coração aberto e generoso. Pode ser que, se pedirmos, eu chame teu filho, tua filha. Tá? Então temos que estar abertos. E, graças a Deus, meus pais foram sempre muito abertos. E eu creio que também Deus está abençoando, concedendo a eles também o dom da saúde, já com uma certa idade. Minha irmã hoje mora próximo deles, mas teve um período que eles moravam longe, tanto de mim quanto da irmã. Mas Deus nunca deixou faltar o necessário, nem mesmo a saúde física. E quando a gente confia na providência, né, tudo acontece, de acordo com a vontade dele. E no seminário, por quais cidades o senhor passou e a idade aproximada que o senhor tinha? Então, eu entrei no nosso seminário menor em Ampere. Eu tinha de 14 para 15 anos, seminário menor. Né? Seminário onde ainda estava no último ano do ensino fundamental, né? Fiz o ensino médio também aí.
Mas é um período em que a gente fica muito próximo da família, né? Cada feriado, por Páscoa, meus pais moravam próximos também, 30 quilômetros longe, então a gente se visitava com frequência. Depois fui fazer o curso de filosofia na cidade de Toledo, lá passei 4 anos, um pouco mais distante. Depois o noviciado eu fiz em Nova Londrina, no ano de 1995, e depois fui fazer a teologia na Itália. Fiz a teologia lá, eu fiz um mestrado em teologia espiritual lá, aí voltei para o Brasil, onde fui ordenado diácono. Não, diácono na verdade no último ano já fui ordenado lá na Itália, né? Ainda estava estudando, fui ordenado sacerdote, né, no Brasil já no 2005. Fui para Ourinhos, onde fiquei cerca de 10 anos, sempre trabalhando já na formação, já como diácono, já comecei a auxiliar na formação dos futuros sacerdotes, e é uma missão que tenho até hoje na ordem, sempre continuei. E então ali fiquei esses praticamente 10 anos como formador dos seminaristas filósofos e também professor de filosofia. Retornei à Itália como formador dos teólogos no seminário internacional que a gente tem lá, e que recebe seminaristas das várias províncias, seminaristas que vêm da África, da Ásia, da América do Sul. Fiquei 3 anos lá. Depois fui enviado numa missão em Salvador da Bahia. Depois disso, trabalhei 3 anos no seminário em Colônia Iguaçu, Paraguai, né, próximo da fronteira com Foz do Iguaçu. E há 2 anos estou aqui em Nova Londrina. E atualmente sou responsável pelo discernimento vocacional e acompanhamento das vocações adultas, né? Jovens acima de 18 anos que têm esse interesse de fazer esse discernimento antes de entrarem propriamente no seminário, fazem um período de experiência conosco aqui em Nova Londrina. Pode ser alguns meses, pode ser 1 ano, 2, quanto for necessário, se realmente, né, perceberem que este é o caminho, auxiliados, né, pelos sacerdotes, então dão o próximo passo, que é ingressar no seminário de Toledo, onde a gente tem o curso de filosofia. Ô Frei, eu sei que as pessoas que estão nos acompanhando, e a gente sempre escuta, né, as pessoas indagam muito a diferença entre os freis e ser padres. Claro que o frei pode também ser padre, né? Mas as pessoas às vezes ficam, mas por que chama-se de frei? Por que tem pessoas que chamam-se de padre? O senhor poderia estar falando para a gente, para o pessoal que está nos acompanhando também? Ok. São 2 vocações distintas, diferentes, né? O frei significa que é religioso, é consagrado, né? Vive em comunidade, é uma vocação. A vida religiosa, que não necessariamente é um chamado à vida sacerdotal. E tem freis que são também chamados à vida sacerdotal, né? O religioso, sempre que a gente fala em frei ou freira, né, o religioso ou a religiosa, nos convida a contemplarmos a eternidade, o paraíso. Então a vocação religiosa significa, já de alguma forma contemplar a eternidade, ou chamar os fiéis a contemplar essa nossa realidade final, que é a vida do céu, né, que é a eternidade. Aí de alguma forma viver já o paraíso aqui na Terra, e que é um chamado que não deixa de ser diferente para todo batizado, também o pai e mãe de família, né, mas a vocação específica tem essa característica diferente. Enquanto que o sacerdócio, a vida religiosa é um esposar a Cristo, né? A freira, o frei esposam Cristo. Essa é a característica da consagração. Enquanto que o sacerdote, o religioso, que é chamado a vida religiosa, também pode ser padre, mas o sacerdócio é um esposar a igreja. Em Cristo, esposar a igreja.
é um representante de Cristo, é um ministro de Cristo. É um dom na vida do sacerdote, assim, pessoalmente, mas é um dom na vida de toda a igreja. Em Cristo, por meio de Cristo, o sacerdote faz tudo aquilo que Jesus faz. Consagra, perdoa, abençoa, em nome de Cristo. Então, é um esposar o próprio Cristo, sem deixar de ser fiel. Ou estar na frente do altar sem deixar de estar atrás do altar, ou vice-versa, depende do ângulo que você vê, né? E o mais importante não está nem à frente do altar, nem atrás do altar. O mais importante, o essencial é aquilo que está no altar, que por meio do sacerdote nos é oferecido, que é Cristo, o pão vivo descido do céu. Frei, e qual que é o dia a dia do senhor, né, nessa condição do seminário ali, enfim, na paróquia também? É caminhar com a comunidade religiosa e caminhar com o povo de Deus, né? Antes de tudo é viver o nosso batismo, mas como consagrado e também como ministro da Eucaristia, como ministro de Cristo. Mas é um caminhar como todo batizado. Lógico, uma vocação específica, como religioso e como sacerdote, de também, né, levar a Eucaristia, levar o sacramento, levar a reconciliação, levar a unção dos enfermos, mas é um caminhar com o povo e junto do povo, né? Assim como Jesus sempre fez, né? Jesus caminhou com o povo e nos ensinou e nos deixou essa missão, caminharmos junto e confiando sempre na graça que vem dele, que vem do alto, né? Não nas nossas capacidades, mas naquela que ele nos concede através de nós. O sacerdote é uma ponte, não é o sacerdote que salva, não é o sacerdote que cura, não é o sacerdote que perdoa. É Cristo que perdoa e que cura e que fortalece, mas por meio, né, dessa vocação que ele concede na vida de quem é chamado, essa vocação específica, mas por meio dessa vocação específica concede a toda a comunidade, toda a igreja. Por isso que toda a igreja tem essa missão de rezar pelas vocações, e nós estamos celebrando, né, no Brasil o 3º ano vocacional. É uma missão não dos padres e das freiras, também deles, é de toda a igreja rezarmos e zelarmos pelas vocações, pedirmos a Deus que nos dê santas vocações, boas vocações, seja na vida matrimonial, seja na vida consagrada, seja na vida sacerdotal. Frei, e a vida religiosa, o jovem que ele entra para a vida religiosa, ele também pode, como que é? Ele pode escolher não ser padre, se tornar padre, ou como que é esse processo? Então, na vida religiosa, que são os freis, são as irmãs religiosas consagradas, a primeira base, a primeira vocação é a vida consagrada, a vida comunitária. Então, e esse é o discernimento, né, que eu sou responsável nesse período, na Ordem dos Freis Agostinianos Descalços, de fazer esse acompanhamento. Se tem algum jovem que tem a vocação para a vida sacerdotal, mas não para a vida comunitária, a gente convida esse jovem a procurar uma diocese. Né? Pode ser um bom sacerdote diocesano, mas nem todo mundo tem vocação para viver em comunidade. Viver em comunidade é partilhar um pouco de tudo, né? É partilhar o momento do trabalho, é o momento do lazer, é o momento da oração, tudo é colocado em comum, né? E não necessariamente todo mundo que tem vocação também para a vida comunitária, para a vida religiosa, tem a vocação para a vida sacerdotal. Pode ser que você seja chamado a viver como irmão, né? Como as irmãs vivem como religiosas consagradas. Não necessariamente vai ser sacerdote. O sacerdócio é uma vocação dentro da vocação. Então, esse é o processo de discernimento. E a nossa missão aqui em Nova Londrina, como seminário, é justamente ajudar os jovens nesse processo. Não é o importante que seja padre ou não seja padre. O importante é descobrir qual que é o chamado de Deus. De repente é chamado à vida sacerdotal, mas não à vida religiosa. Então nós o encaminhamos a procurar uma diocese. Aquele que é chamado à vida religiosa, ok,
vai ser religioso, vai ser consagrado. Depois, se é chamado também à vida sacerdotal, é uma vocação, na vocação. Não necessariamente todo religioso tem que ser padre. Ah, entendi. Então, ele é chamado a vida religiosa, né, a viver em comunidade, e aí depois que vai ter um discernimento se vai ser padre dentro da ordem. Exatamente. É isso, né? Exatamente. Dentro da ordem. Não é eu vou entrar, o jovem vai, que está achando, vou entrar para ser padre nos religiosos. Aí não. Primeiro decide, né, se pode viver em comunidade e depois aí o senhor orienta se a pessoa tiver aí para, por exemplo, o diocesano, né? Exatamente. E é difícil, mesmo na diocese ou quanto na vida religiosa, alguém que decida entrar no seminário dizendo eu vou ser padre ou vou ser religioso. Uhum. É até uma expressão talvez usada, mas não é muito madura. Uhum. Né? Uhum. Deus tem os seus caminhos e vai nos orientando, vai nos guiando, mas certamente não é uma afirmação madura. Você entra no seminário para discernir. Esse é o objetivo, discernir a vontade de Deus, não é fazer a nossa vontade, é a vontade de Deus. Entendi. A vocação é responder sim ao chamado de Deus. Então o seminário serve para isso. Seja o seminário diocesano, seja o seminário religioso, tem essa função de ajudar o jovem a descobrir qual que é o projeto de Deus. Né? E uma vez descoberto, né, ter a coragem de dizer sim. Né? O que acontece às vezes, muitas respostas equivocadas. Quando alguém casa porque o amigo casa. Todo mundo casou, vou casar também. Né? Eu vou para o seminário porque meu amigo foi para o seminário. Eu quero ser padre porque meu amigo é padre. Não, vocação errada, não é vocação. Isso aí é um equívoco, é um engano, é um auto-engano. Eu tenho que me questionar o que Deus quer de mim. Daí com uma oração pessoal, com a oração da comunidade, dos amigos, dos fiéis, a gente vai dando um passo de cada vez. Se a tua vocação é construir uma família, vai dizer sim a construir uma família. Se a tua vocação é a vida consagrada, a vida sacerdotal, no auxílio de toda a igreja, responda ao chamado de Deus. E aí não tenha medo de ser feliz. Independente da vocação, porque quem escolhe é Deus. A gente responde. Agora, quando nós escolhemos e queremos que Deus assine embaixo, aí complica a coisa. Não é Deus que complica a nossa vida, nós que nos complicamos. E Frei, ali um jovem, 14, 15 anos, se ele já sente essa predisposição, né, a ser religioso. No caso aqui o senhor vai atender o pessoal dos 18, né, pessoal mais cedo assim. Eles seriam também acompanhados pelo senhor ou seriam outro seminário? Na nossa ordem, acima de 18 anos, eu sou o ponto de referência, mas é lógico que eu tenho outros freis que me auxiliam nesse processo. Aparece um jovem lá do Rio de Janeiro, eu não tenho contato com ele. Tem esse primeiro contato por telefone, hoje que tantos recursos que nós temos, né? Pelos meios de comunicação, tal, telefone, o WhatsApp e tal, mas eu indico um frei que está mais próximo para que ele faça uma visita presencial, e quando eu tenho a oportunidade de passar nessa região, tenho esse encontro pessoal, mas é lógico que eu praticamente mais coordeno esse processo. Depois o acompanhamento pessoal, sim, que acontece aqui em Nova Londrina. Até mesmo nesse último fim de semana eu estive em Araucária, onde tivemos um encontro com um grupo de jovens, né, que manifestou esse desejo de conhecer mais sobre a vida de Santo Agostinho, a espiritualidade agostiniana, esse processo de discernimento. Tive esse encontro pessoal com eles, mas são jovens que já há 2 anos estão fazendo um acompanhamento com o frei daquela comunidade, né? Então eu sou mais uma referência, mas não é que cotidianamente estou eu presente na vida desses. Estou mais presente a partir do momento que eles decidem de fazer uma experiência concreta dentro do seminário que vem. Passo alguns meses, ou no período das férias, ou 1 ano, quanto for necessário. E assim, para a gente entender, eu acho até bonito assim, a questão dos freis, né? Principalmente os agostinianos, até comentava antes, né?
pelo que é um pouco que a gente conhece, é o que a ordem que a gente mais conhece, assim, que tem mais contato, né? Frei, como que funciona, assim, a quem os freis, né, a hierarquia dentro da ordem de vocês, como funciona, assim, como que é? Que, por exemplo, o padre é ao bispo que ele deve, né, a obediência, tudo, né, e dentro da ordem agostiniana de vocês. Então, não é dentro da ordem dos agostinianos descalços, mas isso é uma regra que vale para toda a igreja, né? Nós temos o primeiro superior nosso, é sempre o superior da ordem, né? É o provincial e depois o superior geral. Mas na diocese, onde a gente exerce a nossa missão, a nossa pastoral, a nossa obediência é sempre ao bispo diocesano. Enquanto trabalho pastoral, enquanto eu estiver na diocese de Paranavaí, quem me aceita é Dom Mário, seja quem for o bispo da diocese, e todas as indicações pastorais, nós devemos seguir as orientações do bispo local, né? Então essas são as orientações. A diferença é que quem nos transfere, nos muda, não é o bispo diocesano, né? O bispo acolhe a comunidade religiosa, não aquele sacerdote específico. Ele aceita o determinado sacerdote, né, para exercer a sua pastoral por um determinado período na diocese, mas ele recebe a ordem, né? Então o Frei Adélcio, há 2 anos atrás, o superior provincial, né, pediu autorização a Dom Mário para exercer o seu ministério nessa diocese. E no próximo ano, final do próximo ano, nós teremos o capítulo provincial. Pode ser que o próximo provincial, né, ou se for confirmado mesmo, decida transferir o Frei Adélcio para outra diocese. Vai ter que pedir autorização para o outro bispo, para o Frei Adélcio exercer esse ministério em tal diocese. E lá, né, o Frei Adélcio vai seguir as orientações do bispo local, né? Então as transferências são dos nossos superiores, não são do bispo. É lógico, com muito respeito, se comunica, se avisa o bispo, tal religioso vai ser transferido, vamos substituir por outro, tal nome, se pede também autorização para o outro. Então, dentro da diocese, quem é a autoridade é sempre o bispo, né? Dentro da ordem, a gente deve essa obediência diretamente aos superiores locais, que são os provinciais, e depois, né, em últimos casos, o superior geral, que normalmente não interfere na vida da província, né? Aquilo que não está ao encontro das responsabilidades provinciais. Então o superior geral pode intervir, por exemplo, para uma missão. Não é uma missão que a província tem, não sei, na África, na Ásia, na Índia. O superior geral pode dizer: eu preciso de um religioso e eu quero fulano de tal da província do Brasil. Eu preciso de tal religioso da província da Itália, que eu conheço, já sabe tal língua, tem aquelas aptidões, eu preciso para enviar em missão. O superior geral pode intervir nesse sentido, né? Enquanto que o bispo não pode ter essa interferência na vida religiosa. Mas é uma questão mais de organização, né, de praxe, para que toda a comunidade religiosa, a igreja, né, caminhe em harmonia. Maravilha. O senhor poderia falar um pouco em relação a Santo Agostinho, principalmente no que se refere à vocação dele, né? Para os jovens que estão aqui nos acompanhando, enfim, mas falar nesse aspecto. Então, Santo Agostinho, acredito que, né, católico é difícil quem não conheça alguma coisa de Santo Agostinho, né? Tem uma frase, não sei se isso realmente corresponde à realidade, mas é uma frase bastante famosa e que nos faz refletir, que diz que Santo Agostinho é o mais santo entre os pecadores, mas o mais pecador entre os santos, né? Uma frase bastante conhecida. Não sei se até que ponto isso realmente é real, porque normalmente os santos que a gente conhece desde criança praticamente tiveram uma vida exemplar, né? Então, por isso, santo. E enquanto Santo Agostinho, né, se colocarmos no meio de todos esses santos mais conhecidos, talvez seja o mais pecador, mas de fato, diante de Deus somos todos pecadores, né?
até a morte. Mesmo o mais santo dos santos, no confronto de Deus, é pecador. Aquilo que nos santifica é a graça e a misericórdia dele. Santo Agostinho, então, acredito que a maioria conhece a história, mas só foi batizado lá com 33 anos de idade, né? E é filho de um pagão, Patrício, de uma mãe, Mônica, Santa Mônica, né? Uma cristã muito fervorosa e que sempre rezou pela conversão tanto do marido quanto do filho. E Santo Agostinho, um homem super inteligente, muito inteligente, e que teve muita dificuldade de abraçar a fé, né? Porque confiava muito nas suas capacidades, na sua razão, né? Na sua intelectualidade. E interessante, Santo Agostinho confessa no livro das Confissões, depois da Sagrada Escritura, é o livro mais vendido em todo o mundo, não sei se lido, né? Mas é mais vendido, né? Eu tenho conversado nesses últimos anos com muita gente, todo mundo começou a ler o livro das Confissões, mas poucos terminaram, né? Porque Santo Agostinho não é nada sistemático, ele é um místico, né? E o místico, quando a gente fala de Santo Agostinho, não é alguém que contempla o paraíso ou está no sétimo céu, mas é justamente aquele que usa a razão para acreditar, né? E acredita para dar justificativa daquilo mesmo que tem fé, né? Então a razão e a fé, como dizia João Paulo II, Santo João Paulo II, caminham juntos. E uma das dificuldades de Santo Agostinho foi, acima de tudo, superar aquilo que é temporal e aquilo que é material, né? Foi não por acaso, né, um tratado filosófico até hoje mais conhecido, e até os ateus continuam até hoje, né? No século XXI, lendo Santo Agostinho, até mesmo os ateus, imagina os cristãos, justamente pelo tratado sobre filosofia, sobre o tempo e sobre a materialidade, né? Assim, em poucas palavras, sintetizando, uma pergunta fundamental para Santo Agostinho superar o materialismo foi exatamente a pergunta que Santo Ambrósio fez. Na época, Santo Agostinho era já orador do Império Romano, tinha sido contratado, né, para combater, acima de tudo, o cristianismo e combater Ambrósio, que era a autoridade máxima em Milão, onde na época era a sede do Império. E o imperador ainda era muito jovem, né? E a imperatriz, mãe, né, com ciúme de Ambrósio, então precisava de uma voz que colocasse ao ridículo Santo Ambrósio. E Santo Agostinho começou aí a frequentar as missas para ouvir aquilo que Ambrósio falava, né? Tentar alguma falha, algum ponto. E um dos encontros com Ambrósio, Santo Agostinho já era famoso na época também, Santo Ambrósio já tinha ouvido falar de Santo Agostinho. E Santo Ambrósio questiona no diálogo com Agostinho: Agostinho, o que você está lendo? Eu estou lendo Platão. E Agostinho diz: mas Platão, daquilo que eu sei, é um pagão. O que você está fazendo, perdendo tempo? Você é bispo de Milão, a diocese mais importante no mundo. O que você está perdendo tempo com um filósofo ateu? Nem cristão, não era? Não conhecia nem mesmo o cristianismo. Ele não é cristão, mas fala muitas verdades. E diz Santo Agostinho: mas é fácil falar da verdade. É fácil falar da verdade. Eu até ouvi a tua homilia hoje. É fácil falar de espírito e todo mundo acredita. Mas acredita nesse Deus aí que ninguém vê. Como é que tu pode acreditar nisso, falar disso para tanta gente? E daí Santo Ambrósio responde: e o que é que tu tem de sentimento pela tua mãe, né? O que tu tem de sentimento pelo teu filho? Santo Agostinho teve um filho, né? Não foi casado, mas conviveu com uma mulher por alguns anos, teve um filho chamado Adeodato, e o nome significa exatamente dado por Deus. Diz Santo Agostinho nas Confissões: fruto do meu pecado, mas um presente de Deus. Um jovem que não sabemos a causa, por uma doença desconhecida, acabou falecendo em torno de 15, 16 anos.
O que é esse sentimento? Tu vê, tu toca. E aí Santo Agostinho começou a pensar, realmente, o vento, o sentimento, eu não vejo, eu não toco, eu não prendo. E aquilo ali foi um grande ponto para Agostinho conseguir superar o materialismo. Outro ponto de muita dificuldade para Santo Agostinho foi a questão do tempo, né? Esse Deus que é eterno, né? Não começa, não termina, não se move. Porque a visão de Agostinho é uma visão muito materialista. Tudo tem um começo, tudo tem um fim, tudo se pega, tudo se toca. Um Deus de Agostinho era um Deus que tinha que ser maior que um elefante, né? Alguma coisa que ele conseguia imaginar. Mas um Deus que não se divide, que não se separa, né? Um materialismo. E por meio da filosofia, uma filosofia pagã, platônica, mas ali tinha muita verdade. Não tudo era verdade, mas tinha muita verdade. Santo Agostinho consegue entender que o tempo não é a única existência que acontece. Existem 3 tipos de existência. Até hoje não é diferente, né? Talvez até para um mundo moderno, nem todo mundo tenha claro. Existe 3 tipos de existência. Aquela que é eterna, que simplesmente e unicamente pertence a Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Que não começa, que não termina, que não se move, não tem antes e não tem depois. Por isso que de Deus a gente não fala que era ou que será. Deus existe, né? Existe como? Existindo. É a manifestação de Deus a Moisés, né? Eu sou aquele que sou. Não sou aquele que era ou aquele que serei. Eu sou aquele que sou, é sempre presente. Não muda, não modifica, não se separa, né? E tem a existência temporal, que é a nossa realidade, que começa, mas vai ter um fim. É a existência da vaca, do boi, a existência humana, a existência espiritual, que é a dos anjos, e é a nossa realidade espiritual, que tem um início e jamais vai ter um fim. É por isso que, de fato, a gente não tem o nosso futuro não é a eternidade, é uma participação na eternidade. Eterno é Deus. Nós participamos da eternidade. Nós somos temporais, temos um período que vivemos nesse mundo e continuaremos a existir, participando da eternidade de Deus pelos merecimentos de Cristo, né? Nunca deixaremos de existir. Se conscientemente renunciarmos ao paraíso, privados da face de Deus, ou para sempre junto de Deus na felicidade que jamais vai ter fim, mas não é eterno. A nossa existência é uma participação na eternidade. Eterno é Pai, Filho, Espírito Santo, que tudo cria e no qual tudo existe e subsiste. Bonito, né? Bom. Ô Frei, e assim, para um jovem que ele, aqui, na nossa região, estamos aqui em Marilena, né? As pessoas de Nova Londrina, o pessoal já sabe, que queiram participar da vida religiosa lá com os freis. O que ele pode estar fazendo? Quem ele pode estar procurando? Então, no nosso caso, né, basta entrar em contato ou comigo, com o Frei Joacir na paróquia, um dos freis, quando tiver um final de semana livre, que não tenha retiro no seminário, quiser passar um final de semana conosco, né, sem nenhum compromisso para conhecer, pode vir. Nós estamos de portas abertas. Alguém que tem um interesse também de fazer um acompanhamento na diocese, pode nos procurar, pode procurar o pároco de cada cidade, né? O padre vai estar encaminhando nos encontros. É um primeiro contato para fazer um discernimento. Ninguém vai para o seminário sabendo que vai ser padre. Vai lá para discernir. Tem alguém que vai para a diocese e chega lá e diz, não, eu não quero ser padre diocesano, eu quero ser religioso. Vai procurar uma comunidade religiosa. E pode acontecer também o oposto, alguém que vai no seminário, não, mas eu não quero sair de perto da minha família. Então, eu preciso, porque o religioso, a sua diocese é o mundo. Não tem uma diocese específica, tem um período que você trabalha em uma determinada diocese sobre as orientações pastorais daquele bispo. Mas a diocese do religioso é o mundo, né? Então tem que ter também esse despojamento. Quem tem esse chamado, esse dom, essa graça, vai ser religioso. Quem
né, é chamado a viver mais próximo da sua família também fisicamente, é chamado a vida sacerdotal na igreja local, né? Mas enquanto conhecimento, sempre que algum jovem, principalmente no período das férias, né, é indicado que venha fazer essa experiência conosco. Também fica o convite aí para os catequistas, se quiserem levar as crianças da catequese, passar um dia conosco, fazer um piquenique. A gente pode, né, combinando com uma certa antecedência, celebrarmos a missa junto, um momento de recreação, um momento de formação. Nosso seminário está sempre de portas abertas. Grupo de jovem, né? O Elber, com certeza, coordenador do grupo de jovem, pode estar, né, orientando os jovens. Com certeza. Este mês, praticamente todo mês, o seminário vai estar sendo usado no final de semana pelo movimento do Cursílio, né? Mas os mais variados movimentos da igreja, não só da nossa diocese, estamos abertos para acolher também, né, as outras paróquias vizinhas, outras dioceses. Então, Frei, uma pergunta assim, mais pessoal, né, para o senhor. Nesse tempo de discernimento, né, de que o senhor estava ali, igual o senhor falou, isso é fazer a vontade de Deus, a vocação, né? A vocação. E no processo, durante o seminário, houve algum momento que o senhor pensou em desistir? Houve alguma crise assim? Porque a gente estava aqui teve o bispo falou, né, que no processo dele teve momentos de crise, o seminarista Felipe, né, falando que teve momentos o senhor passou assim por algum momento assim de desistir da vocação religiosa? A partir do momento que eu tomei a minha decisão, graças a Deus até o momento, nunca tive essa dúvida, esse questionamento. Durante o período da filosofia eu tive uma dúvida muito grande entre a justiça e a misericórdia. E Santo Agostinho me auxiliou muito nisso, principalmente através do estudo do livro das Confissões, né? Uma das coisas que eu pensava na vida ou era seguir a vocação, a carreira jurídica, né, advogado, juiz, ou ser sacerdote. E a justiça é uma coisa que eu acho muito bonita, muito linda e necessária na vida da sociedade. Mas lendo Santo Agostinho foi me amadurecendo muito essa experiência que fez ele, né, e que eu acredito está fazendo também, que a justiça é grande, é nobre, é bela, mas a misericórdia é ainda maior. A misericórdia é de Deus, né? E o sacerdote poder, pela graça de Deus, levar também essa misericórdia. Porque a justiça de Deus não é um quilo equivaler a 1 quilo, né? Mas é infinitamente superior. É ter a força de dizer: teus pecados estão perdoados. Todos os teus pecados estão perdoados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, essa experiência de Agostinho, de alguma forma, foi entrando no meu ser, e por isso que eu optei pela vida religiosa, né? Mas o meu grande questionamento foi entre a justiça e a misericórdia. Cheguei à conclusão que a misericórdia é ainda maior, e senti que Deus me concedia essa graça de viver por isso, de levar isso, e por isso que eu optei pela vida religiosa. Perfeito. E Frei, assim, aqui a gente tem vários públicos assistindo, aquele pessoal que já é um pouquinho mais evoluído, né? Se fosse para começar para estudar as obras de Santo Agostinho, qual que seria a mais adequada para aquela pessoa que está começando, até aquela um pouco mais avançada? Então, muitas obras de Santo Agostinho se perderam, mas mesmo assim hoje ainda nós temos cerca de 100 obras de Santo Agostinho. E Santo Agostinho fala um pouco de tudo, né? Ele fala de filosofia, fala de psicologia, fala de teologia, fala da música, tem poemas, comentário aos salmos, de tudo um pouco. E ele não, como eu falava anteriormente, não é nada sistemático. Então é uma leitura um pouquinho mais exigente, porque ao mesmo tempo que ele está falando de filosofia, de repente ele está falando
de teologia, ou ele está falando de história. Na época, não só Santo Agostinho, mas todos os escritores da antiguidade, a sistematização, na verdade, só começou com Santo Tomás de Aquino. Então tem essa exigência da parte do leitor. Mas eu, pela minha experiência, que não é tanta, mas do pouco que eu conheço de Santo Agostinho, eu sugiro começar justamente pelo livro das Confissões. Provavelmente a primeira leitura não é que a pessoa vai entender tanto assim. Não é um livro difícil, né? São 13 livros, a obra é dividida em 13 livros. Os primeiros 10 é mais uma autobiografia. Então não é impossível de você compreender bastante coisa. Você compreende muito do que Santo Agostinho diz. Os últimos 3 livros ali, do 10º, a partir do 10º já, mas principalmente o 11º ao 13º, é muito filosófico. Então aí exige um conhecimento também de filosofia para conseguir entender alguma coisa. Os primeiros 10 livros é mais uma autobiografia, embora ele viaje muito e jogue muito com história, com psicologia, com filosofia, qualquer leitor consegue compreender e se identificar de alguma maneira, né? Porque ao longo da vida, provavelmente, né, todos nos identificamos com alguma parte daquilo que experimentou Santo Agostinho. Mas vale a pena. Eu não tenho ideia quantas vezes eu li as obras, as Confissões de Santo Agostinho. Não li todas as obras, mas as Confissões, ao menos umas 20 vezes, tenho certeza de ter lido, e cada vez que leio descubro alguma coisa nova. Então, eu aconselho a todo batizado, depois da Sagrada Escritura, o livro das Confissões. É um livro para ter na cabeceira da cama. E para todas as vocações, né? Com certeza, com certeza. E fala para nós sobre a vestimenta de vocês. Que os padres é diferente, né? E o pessoal vê, eles às vezes indagam, né? Mas por que um é de uma forma, o outro é de outra? Ok, então, mas é algo muito simples, né? É um meio comum na vida religiosa, é um sinal de despojamento, né? Então o hábito é praticamente um saco, né? Não, sem nenhuma regalia, sem nenhuma chamada de atenção, mas é de viver de uma maneira muito discreta, com o mínimo necessário. O capuz que nasce justamente de uma necessidade, porque as ordens religiosas, a grande maioria nasceu principalmente na Europa, e no inverno é uma maneira de se abrigar também. Então por isso o capuz, né? E a cintura, o cinto, né? Que serve para amarrar, mas acima de tudo tem um significado, que é justamente, né, essa aliança de Deus por meio de Nossa Senhora com seus filhos, né? Por isso nós temos, não se vê aqui, mas tenho também o rosário, né, ligado à cintura, que representa justamente esta aliança de Deus por meio de Nossa Senhora com seus filhos. Por isso que na nossa ordem a devoção ao Santo Rosário, rezarmos o rosário todos os dias, é algo próprio, né, da nossa espiritualidade, e que nos recorda essa aliança com Deus por meio da sua mãe, né, aquela que nos acompanha nos caminhos. E nós somos também freis agostinianos descalços. Daí o pessoal às vezes vê a gente de sapato, fica tudo assustado. É como? Parece contraditório, né? Mas também tem um significado simbólico. Na verdade, quando surgiu a ordem, no início, os freis, muitos andavam descalços realmente, né? Descalços, mas com o rigor do inverno, muitos ficavam doentes e acabavam até falecendo. Teve até uma intervenção da Santa Sé dizendo: não, esse rigor não é de acordo com a vontade de Deus. É bom esse espírito de humildade, simplicidade, mas Deus não quer que ninguém morra assim, se não for necessário, né? Mas na verdade o descalço significa escalço. Escalço em italiano é sem meia, então é de sandália, usar sandália. O mais comum então o religioso é usar sandália.
quer dizer, despojado. Mas aquilo que fica para nós é justamente esse despojamento. A simplicidade é colocar a nossa confiança na providência e não nas nossas capacidades, ou nem mesmo nos nossos recursos materiais ou humanos. Então, fica, acima de tudo, significado simbólico. Mas no início andavam mesmo descalço e muitos morriam. Não só os agostinianos, também outras ordens, franciscanos, dominicanos, tantos mais. Nós chegamos, né, ao nosso tempo. E assim, a gente quer agradecer, Frei, o senhor ter vindo hoje aqui e trazer tanto conhecimento, né, e detalhes de Santo Agostinho, detalhes da vida religiosa de vocês, né, dos Frei Agostiniano. Para você ver, há um significado, não é simplesmente porque, né, ele está lá com cada detalhe. Legal, agora a gente olha com outros olhos também, né, ligado a Nossa Senhora, como ele falou, no rosário, por isso que tem tudo um detalhe. É bonito, né, é bonito de ver. Então, você que nos acompanhou, você jovem, o Frei disse aqui, que se você quiser, você que faz parte do grupo de jovens, né, procure, converse com o Elber, vai estar conversando com o Frei Adelso, para você conseguir, quem sabe, discernir, né, a sua vocação. E Frei, Deus abençoe, muito obrigado, passa o Senhor aí a palavra, né, até a bênção, né, aos pessoal nós que estamos aqui e o pessoal da comunidade Nossa Senhora das Graças que nos acompanha, o pessoal da paróquia Santa Helena, o pessoal de Nova Londrina, né? Somos vizinhos, somos paróquias irmãs, bem dizer, porque eu quantas vezes já me conversei com o Frei, já participo de missa lá, né? A gente é bem próximos, graças a Deus. Então o senhor tem a palavra ao que nos acompanha. Ok. Eu que agradeço, né, pela oportunidade, parabéns por essa bela iniciativa, que certamente é causa de enriquecimento na vida da comunidade de Nova Londrina, de Marilena, da Diocese de Paranavaí, de toda a igreja, né? Então, obrigado à comunidade Nossa Senhora das Graças, ao SAVE, e como diz Santo Agostinho, tarde te amei, ó beleza sempre antiga e sempre nova, tarde te amei, né? Santo Agostinho, que já antes de pedir o batismo, né, com 33 anos, já tinha certeza que a verdadeira igreja era a igreja católica, já tinha certeza racional que a felicidade só estava em Deus. Ele dizia: dá-me a conversão, dá-me o dom da castidade, dá-me a fidelidade, mas não hoje, amanhã, né? Tinha esse medo de dar o salto ao encontro daquilo que ele sabia que era verdadeiro, que dava a felicidade. E quando ele conseguiu dar esse salto, abraçar a fé e pedir o batismo, aí ele faz esse poema: tarde te amei, beleza sempre antiga e sempre nova, né? Talvez esta frase, essa expressão vá ao encontro de tantos fiéis hoje, de tantos jovens, né? Não percamos tempo, né? Que possamos agarrar, abraçar e acolher essa beleza, essa felicidade que Deus nos oferece a cada instante da nossa vida. Porque aquele tempo vivido longe de Deus, como testemunha Santo Agostinho, é sempre um tempo perdido ou um tempo mal vivido, né? Deus, na sua infinita misericórdia, mesmo diante do mal, consegue tirar um bem maior, mas é um tempo mal vivido. Então, e Deus não quer um mal vivido. Deus quer o melhor por nós, porque a única coisa que Deus sabe fazer no confronto de seus filhos é amar, e a única coisa que Ele quer é a felicidade. Então, se você deseja ser feliz, quem quer ser feliz não pode desejar outra coisa do que viver junto de Deus e próximo dele. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que desça sobre vós, sobre cada membro dessa comunidade, cada um filho e filha de Deus que nos acompanha pelos meios de comunicação, a bênção, a proteção, a consolação, a força que vem do alto. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Bendigamos ao Senhor, demos graças a Deus. Uma boa noite a todos e até amanhã com as irmãs agostinianas. Uma boa noite a todos. Muito bem.